Então, pessoal, seja bem-vindo a mais um React. Vou falar hoje sobre islamismo cresce no Brasil, rápido no Brasil, do Lingomed de novo. Aquele canal que eu já reagi. Vamos que vamos. Este vídeo foi feito em resposta aos que inocentemente pensam que o islamismo dissemina-se somente pela Europa. E é importante destacar que esta é uma religião que tem diversas punições para aqueles que não querem se converter, caso ela se torne um dia a lei do Estado. Isto é, sendo cristão ou não, todos sofrerão consequências. Porém, enquanto... Vamos lá. Já tem muita mentira aí, né, cara? Tem muita mentira, porque existem várias regiões que convivem normal, como por exemplo o Líbano, né? Líbano, Iraque. Então, assim, não é assim também, né? A Síria também, antes dessa revolução que teve aí com os rebeldes, mas a gente sabe que esses rebeldes, né, por conta da Primavera Árabe, movimentos dos Estados Unidos, movimentos israelitas que estiveram, inclusive até Israel disse que tinha um dedo nessa revolução aí, que eles agora estão pegando as pessoas e estão crack, as pessoas que são os alauítas, né, que inclusive os alauítas também já fizeram muito crack também com os caras lá, então aquelas coisas que tá acontecendo hoje em dia é um reflexo de coisas que já aconteceram no passado, né? Que obviamente são erradas. Assim como certas situações que acontecem na Palestina e Israel. E, enfim, né? Já tá começa aí que já tem muita fake Nelson, né? Muita fake Nelson. Eu poderia também citar, sei lá, a Indonésia, que os castigos da Sharia são simbólicos, né? Que servem mais como exemplo. Assim como os caras que criticam, os caras apoiam projetos militares, como de 64 no Brasil, então fica aí, né, a reflexão. Enquanto ser cristão na lei islâmica significa muitas vezes apenas pagamento de impostos para não islâmicos, e também, é claro, Como foi 200 anos na Europa, né, basicamente, quando foi dominada ali Portugal e a Espanha, e foi muito bem, foi muito melhor do que era, na verdade. ser tratado como cidadão de segunda classe, mas ainda são punições brandas. Já para ateus e pagãos, isso significa... Mas antes de darmos prosseguimento, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre... Esse cara, ele tá pegando alguns grupos aí, que eu não posso citar o nome, mas que fez sucesso por 2014 aí, né? Tá pegando uma coisa que surgiu agora, que foram movimentos políticos e botando como regra, como se fosse o início da religião. Cara, você tem que entender que a gente não pode pegar como exemplo coisa que acontece hoje. A gente tem que pegar o que é de verdade, o que tá escrito, né? Mas, enfim, você tá ligado. Lembre-se de compartilhar o vídeo para que mais pessoas tomem ciência disso. Maura era espírita e se converteu ao islamismo. Uma decisão que mudou a vida dela aos 46 anos. Eu achei um vídeo no YouTube que falando sobre uma pessoa que se reverteu ao islamismo. E nesse vídeo tem um documentário. Aí eu peguei, assisti o documentário e achei muito interessante. E fui procurar saber se havia algum centro aqui no estado. Aí eu consegui há 3 anos atrás achar um. E a partir de lá eu tive convicção na minha fé, achei muito interessante. Que vi que aquilo é a verdade, na minha visão é verdade. E há 3 anos eu tô seguindo, firmemente. Já passei pelo budismo, já fui evangélico, participei de algumas coisas da igreja católica, até chegar ao... Comecei a me interessar em estudar o Atorá, que é o Velho Testamento, né? E passei a passar dentro do próprio ministério que eu estava, que nós temos que adorar agora Deus, que é o único Salvador, e ele tem que ser tudo exaltado na presença dele. Eu recebi a chegada do Sheik da América Latina, que é o nosso irmão Abdumi, e ele veio para aqui, e aqui ele fez uma palestra, e ali todo mundo aceitaram. Eu fiquei confusa na parte de Jesus, porque você sabe, o cristianismo não tem Jesus como Salvador, né? Aí quando ele chegava explicando sobre Jesus, que Jesus foi um profeta, depois de Jesus veio o que é o nosso profeta Muhammad. Então aí dá aquele impacto na gente. O Brasil é o país com mais cristãos no mundo, a maioria deles são católicos e protestantes. Mas apesar desta limitação, o islamismo está crescendo muito rápido e já conseguiu, aliás, chegar ao segundo lugar com o maior Por que será? número de adesões. Em meio à dominação do cristianismo no Brasil, verifica-se que o islamismo tem se esforçado cada vez mais para se desenvolver. E o seu desenvolvimento no nosso país é considerado rápido. Hoje, Você vê como é que é o preconceito da própria plataforma do YouTube. O cara tem que censurar o nome de uma religião. estima-se que haja 1,5 milhões de muçulmanos no Brasil, tornando assim, como já foi dito, o islamismo na segunda maior religião brasileira depois do cristianismo. Já os líderes da religião estimam um número maior ainda de 3 milhões de pessoas, 3 milhões de fiéis no país. Também há muitas mesquitas e centros culturais islâmicos no Brasil. E o país abriga uma comunidade islâmica realmente diversificada, com raças, etnias Até pouco, tem até mais. e nacionalidades totalmente diferentes. E para facilitar ainda mais o crescimento dessa religião no Brasil, o próprio governo brasileiro já promoveu propagandas para evitar a intolerância contra o islamismo, até mesmo na televisão. Um agravante dessa história é que nós temos uma união. Detalhe, botou o rock, né? O rock, que é pró-americano, pró-OTAN, que tem uma narrativa assim clara, assim como André Lacha. Então,
Você vê que tem uma narrativa o vídeo, né? Entre a ideologia da esquerda e o islamismo. E essa união ela começou a ser formada durante a Guerra Fria. E ela ganhou corpo e depois parece que ela meio que sucumbiu, porque, sei lá, a ideologia de esquerda, o comunismo, se enfraqueceu por um período. Então parecia que esses dois não tinham mais conexão. O ataque do Hamas a Israel reativou e mostrou como que Ah, sim, a resposta deles, tô ligado. as esquerdas, né, ou como que aqueles que seguem a ideologia da esquerda no Ocidente, ou seja, numa outra civilização, estavam mais preocupados em estar junto com o Islã. E aí, na verdade, essa união visa destruir um inimigo comum, que é o resto do Ocidente. Só que Based. a esquerda, que está dentro do mundo ocidental, ela não percebeu que, uma vez que não exista mais o inimigo comum, provavelmente ela vai ser massacrada e destruída pelo Islã. Já o local de proveniência dos muçulmanos do Brasil é principalmente a África Ocidental, o Oriente Médio e a Ásia. A religião só não cresce ainda mais no país por falta de livros em português, que é uma das reclamações constantes da comunidade no país. Pois Isso é verdade, tá? Isso aí tem uma grande reclamação, que tem muito conhecimento em árabe e muito conhecimento que fica em inglês, né? Mas principalmente em árabe, que é a língua mãe da religião. Então isso aí é uma verdade. querem disseminar a sua religião com maior força, mas ainda há esse empecilho. Isso acontece porque as suas instituições religiosas concentram-se em demasia no Oriente Médio e ainda não voltaram os olhos para esta região do mundo. Mas em geral, pelo que apontam os índices e também as estimativas das próprias comunidades islâmicas, o futuro desta religião no país parece ser brilhante, pois a comunidade continua a crescer mesmo sem nenhum incentivo, muitas vezes, e provavelmente quando o Oriente Médio voltar os olhares para cá, há o potencial de se tornar a maior religião do Brasil. E eu lembro a você que tem interesse em reconhecer a sua cidadania europeia, que nós temos parceria com a Alma Cidadania. E descontente por ser a maior da região, ela tem atraído muitos daqueles brasileiros que se convertem. Há também uma grande mesquita na capital do Paraná, Curitiba. Consequentemente, a maior população desta religião está concentrada em São Paulo e no Paraná. Há cerca de 60 mesquitas e associações culturais espalhadas pelo Brasil inteiro. Todavia, islamismo e Brasil, a priori, chocam-se o tempo todo. O Brasil abriga um povo reconhecido mundialmente por ser amante de festas, mas o Islã não tolera isso. Apesar de diversos brasileiros defensores da liberdade religiosa ainda não terem a mínima ciência disso. Também há muitos muçulmanos que vivem nas favelas de São Paulo e na Até agora eu só vi melhoria, né? No que ele tá falando aí, se tivesse Islã. cidade portuária de Santos. Já recentemente tem havido uma tendência bem sucedida de conversões de brasileiros. Uma fonte muçulmana estimou E nenhuma conversão à força, né, cara? que há cerca de 10 mil novos muçulmanos no Brasil. Isto é, nos últimos 30 anos, o Islã tem se tornado cada vez mais visível na sociedade brasileira. O crescimento é demonstrado pelo fato que a maior parte dos textos traduzidos desta religião para o português vem justamente do Brasil. Então já me deixa aqui nos comentários como seria o Brasil se num futuro não tão distante assim. Bom, esse cara, ele falou, né? Foi um pouco de medo às pessoas, mas, cara, não tem medo nenhum, não. Não tem medo nenhum, não. A maioria das coisas que as pessoas falam é só abobrinha mesmo e vai continuar na abobrinha porque o medo, ele faz as pessoas odiarem o que elas não conhecem. Isso aí é um fato já antigo, né? Então, é isso. Assim, não tinha muito o que falar nesse vídeo, mas se vocês gostaram, deixa o like, compartilha. E pode deixar um vídeo também para me reagir. É interessante ver o posicionamento de algumas pessoas acerca disso, porque faz você imaginar que medo, nossa, sabe, sendo que não tem nada, é só coisa da cabeça das pessoas, né? Mas um dia elas acordam, quando elas estudarem como foi que foi imposto o cristianismo do Brasil, vocês vão entender que talvez o medo deles seja que o Islã seja imposto da mesma forma que foi o cristianismo, né? Enfim, fazer o quê?